Deus? Firme e forte, graças a Deus! E aí, professor Brás, qual a mentoria, a mensagem de hoje? Rapaz, hoje eu quero falar de um assunto um tanto quanto incômodo, mas altamente necessário, a quem nós devemos dar atenção ou buscar o exemplo. Pessoas perfeitas ou pessoas boas? E aí eu vou explicar, porque uma coisa é bem diferente da outra e às vezes, não raras vezes, muita gente fica com a expectativa lá embaixo, porque está mirando no lugar errado. E eu queria ajudar cada um que está nos ouvindo agora, quem nos ouve ou assiste pessoalmente, aqueles que vão nos acompanhar futuramente pelo YouTube, para que guardasse com muito cuidado, com muito carinho essas palavras. Ir atrás de pessoas perfeitas ou buscar pessoas boas. Isso aí pode fazer toda a diferença na sua vida. E é até o tema da enquete de hoje aqui do programa de Tudo Um Pouco. Olha pra você ver como é que é as coisas. Incrível. E a gente não combinou nada. Não, porque eu não tive tempo de absolutamente ouvir nada. Só hoje foi sala de aula e sala de aula. Mas foi bom demais, graças a Deus. Show de bola. E o tema da enquete de hoje faz alusão a isso, professor Brás. Não exatamente nesse sentido de você se inspirar em pessoas perfeitas ou não, mas fala da vida perfeita. Legal. Essa vida perfeita em rede social, que às vezes as pessoas postam uma foto assim, na beira de uma praia, ou à beira de uma churrasqueira, ou em um clube, ou fazendo uma viagem internacional e fala, você já agradeceu pelo que você tem hoje? E aí, isso está gerando uma discussão muito interessante, porque mostra que quem tá ali, trabalhou o dia inteiro e viu aquela postagem às 17 horas, é ingrato por não agradecer, por estar ali o dia todo agarrado? Não é bem assim. Aí é nesse sentido a enquete de hoje. E aí o senhor traz essa discussão da inspiração. Sim. Vale mais inspirar em pessoas perfeitas ou em pessoas, gente como a gente? Exatamente. Eu gosto muito desse direcionamento. E até naquilo que a gente tem trabalhado, eu acabei de adquirir um material, ele deve chegar da Amazon, né? Agora, essa semana, que é mentoria para jovem. E por que alguns jovens são tão conectados, eles têm tantas possibilidades e eles acabam não fazendo nada da vida. E aí, quando eu vi esse material, eu falei, não, esse material eu preciso dele, não só porque me ajuda nas minhas aulas, ajuda com a minha juventude, mas ajuda também a muitas pessoas que têm potencial, pessoas que têm toda uma possibilidade na vida, e essas pessoas acabam mirando no alvo errado. E é disso que nós estamos falando nesse Pense Nisso. Porque olha só, quando a gente pega, Mateus, e olha para a vida de alguém, principalmente que aparentemente tem uma vida que nós diríamos perfeita, isso naturalmente já nos dá uma sensação de ficar para trás. Por quê? Porque nós olhamos para nós mesmos, vemos a nossa história, a gente percebe de onde nós viemos e percebemos que passamos ali por percalços que não lembram perfeição. Passamos por percalços que na verdade tem a ver às vezes com ser criado com a avó, tem a ver muitas vezes filho ou filha de um casal que teve a questão do divórcio. Tem a ver, por exemplo, de olhar para trás e ter vindo de uma pobreza extrema, de já ter inclusive passado fome. Ou não ter tido a condição, por exemplo, de estudar e adquirir diplomas e ter aprendido uma língua, um curso e etc. E quando você soma tudo isso, e a pessoa que está nesse processo onde ela quer melhorar, ela quer vencer na vida, ela quer algo a mais do que aquilo que ela tem, ela olha para aquelas imagens, ela olha para aquela aparentemente família perfeita, que talvez é de um amigo, ou para aquela ideia que ela concebeu na mente dela, de que aquilo é praticamente inatingível, e ela muitas vezes desiste. E aí tem uma questão que tem a ver com o próprio ser humano. Todo ser humano ele aprende de alguma forma a admirar pessoas. Ou ele admira e tenta imitar, ou ele admira e acreditando ser inaceitável não é a palavra, mas ele acredita que é inacessível aquilo que ele está olhando e aí ele começa a despertar um ódio por aquilo. E é não estranho acontecer quando você vê, por exemplo, muitas celebridades
E os chamados haters, o hater, na verdade, ele tem a ver com algo que é uma pessoa frustrada em relação à conquista do outro. O chamado hater, se você for buscar lá na história do indivíduo, talvez o maior sonho que está lá no inconsciente dele, bem lá no fundo, é que ele gostaria de estar na posição daquele que critica. Porque aquele que admira e respeita, ele se alegra com a vitória dessa pessoa e ele sofre quando essa pessoa está com um problema. E qual que é a razão, muitas vezes, de quando você tem, por exemplo, uma celebridade que cai em desgraça, que de repente não é bem vista por ninguém, e as pessoas elas quase têm um júbilo, né? Elas têm uma celebração quase que uníssono. Por quê? Porque aquela pessoa está num processo de decadência. Isso não tem nada a ver mais ou menos do que uma certa alegria com a queda do outro, porque ele está numa condição que não é a minha. Numa situação em que ou eu vou no modelo coletividade, simplesmente me unir à massa sem nenhum tipo de critério ou crítica, devastando aquela situação, né? Ou seja, eu quero fazer parte da destruição, ou tão somente aquilo é um reflexo imperfeito, todo quebrado, de algo que eu queria e nunca consegui. E aonde que eu quero fechar um pouco esse tema, para deixar as pessoas com uma pulguinha atrás da orelha? A vida chamada perfeita, primeiro, ela não existe uma definição, porque pessoas que chegaram em determinados lugares, elas nem sempre se consideram felizes. Aquele casal que aparentemente é lindo, nem sempre ele é casado ou permanecem casados para sempre. Muitas vezes eles vão se divorciar. Pessoas que têm uma soma vultosa em recurso, dinheiro, muitas vezes eles não têm aquele apego no dinheiro no sentido de que é o dinheiro que é a minha referência principal, até porque muitas vezes morrem sempre querendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e aquilo ali não preenche. Então, quando eu faço essa provocação que é melhor procurar pessoas boas do que pessoas ditas perfeitas, eu vou fazer uma referência bíblica. Quando Jesus Cristo foi atrás dos seus apóstolos e discípulos, primeiro discípulos, depois apóstolos, repare, ele procurou pessoas boas, porque perfeitos eram os fariseus e eram os saduceus, os chamados doutores da lei. Aqueles homens entendiam tudo de Bíblia, eles sabiam a Bíblia de cor e salteado, eram mestres e gostavam de ser chamados de mestres quando encontrados na rua. Eram homens que tinham atitudes que revelavam diante daquele povo que eles, por exemplo, estavam jejuando, ou que eles haviam estudado, ou que eles estavam dando uma soma maior do que todo mundo, por exemplo, na oferta, porque aquilo que eles tinham para oferecer era exterior, era externo. Repara que Jesus não foi atrás desse pessoal. É mais ou menos como quem hoje sofre por ter de referência celebridades. O culto à celebridade. Então eu falo, porque eu gosto da fulana, do Beltrano, do Ciclano, eu sigo, eu acompanho, eu compro as coisas iguais, e a pessoa não se sente plena. E aí, quando você faz o caminho inverso, quando você pega essa realidade e imagina um senhor, por exemplo, que mal tem a leitura e você tem prazer em almoçar na casa dele, né? Isso quando antes da pandemia, agora não tem jeito, e ele servia aquela comida simples e você ficava pleno de estar com aquela pessoa. Você fala, nossa, como que esse senhor aqui ele pode ser tão bom? Como que essa senhora pode ser tão dócil? Como que aquela pessoa que não tem escola pode fazer tanto por tanta gente, por exemplo, fazendo doações? Aí eu me lembro, por exemplo, aqui da Folia de Reis e das campanhas, e quantas pessoas simples que fazem um trabalho extraordinário, e que não é um trabalho de mídia, não é um trabalho que vai para o Instagram, não vai para Facebook, eles fazem porque acreditam. E aí, quando a gente vai buscar modelos, você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, procure modelos que sejam de pessoas boas. Porque às vezes uma pessoa que você acredita ser de sucesso, ela está onde você gostaria, mas tem que verificar se ela está feliz aonde ela está. Porque se não fosse dessa forma, nós não teríamos tantas pessoas precisando de mentoria, precisando de psicólogo, precisando de psiquiatra, precisando de ajuda na questão da mente,
Tantas pessoas que aparentemente têm tudo estão depressivas, porque aquilo que aparentemente é o que torna alguém feliz, aquilo só torna alguém feliz quando lá dentro, no cerne, dentro da pessoa, aquilo ali já está planificado. Aí a casa legal faz sentido, aí o carro bacana faz sentido, aí o emprego, se você se identifica com aquele emprego, ele faz sentido, mas se é uma questão só de caça-níquel, se é uma questão só para dizer que eu tô com esse homem bonito ou essa mulher bonita, infelizmente, meu amigo, minha amiga, isso não se sustenta, isso não vai adiante. Então, quando você for procurar alguém que você sabe, não, preciso de alguém que feche comigo, alguém que seja referência, procure pessoas que sejam boas, que sejam leais, que sejam generosas. A referência não é a beleza, a referência não é a riqueza, sequer a sabedoria intelectual, porque muitos que se dizem diplomados, quando se trata de ser humano, eles infelizmente têm quase nada ou nada a oferecer. Então pensa nisso. Entre pessoas que parecem ser, procure pessoas que são, principalmente pessoas boas. Se ele é rico ou não, é indiferente. Mas procure pessoas que tenham um grande coração, pessoas que são leais, e nestas você pode se espelhar. Pensa nisso, fica com Deus. E é isso aí para hoje, Mateus. Grande abraço, valeu, meu irmão!